Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, trazendo paz, alegria, saúde. É o que eu desejo a cada um de vocês. Aqui, mais uma vez, o seu irmão Adailton, trazendo a rica e poderosa palavra de Deus para o seu coração. Palavra de hoje que vai se encontrar em Salmo 133 e o verso primeiro, qual vai nos dizer assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui no Salmo vai falar sobre união. A qual essa união pode ser na unidade da igreja ou também no nosso meio familiar. Sabemos que hoje, a qual há muitas denominações, a qual uma diz ser melhores do que as outras, mas sabemos que o nosso ponto de união é Cristo Jesus. Então, se nós propagamos o Evangelho de Cristo, então em nós tem que haver união, porque nós falamos do mesmo Senhor Jesus, a qual esse Senhor Jesus traz união, traz unidade aos seus irmãos. Então não tem que haver conflito ou haver debates, mas sim que nós venhamos ser reconhecido é Cristo Jesus, porque Cristo habita em nós, então nós falamos de Cristo Jesus. Assim também no nosso meio familiar, porque quando Cristo é o centro da nossa família, da nossa casa, há união, há perdão, há entendimento, há conciliação, porque Cristo é o centro, porque Cristo estabelece tudo em nossa vida. Então, se Cristo é amor, é perdão, é saber entender o outro, então Cristo já está em nós. Então, esse mesmo sentimento ao qual há em Cristo Jesus tem que haver em nós, não um espírito de conflito, de querer ser um maior do que o outro, mas sim olhar para Cristo e ver como ele andou aqui nessa terra, mostrando como devemos agir, porque Cristo é o nosso modelo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus, a qual o Salmo continua dizendo: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aleluia. Aqui ele está dizendo que a unidade é para todos, todo o povo e todas as tribos, a qual ele diz que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, a qual desce a orla das suas vestes. Veja que as bênçãos atingem a todos, não tem distinção se há a unidade, se há união, se há ali irmãos em Cristo Jesus, tem que haver essa união. A bênção vai estar sobre todos, todos aqueles que querem fazer ser Cristo ser reconhecido. Se nós olharmos lá em Gênesis, no 49, capítulo 49, quando Jacó está entregando as bênçãos ali às 12 tribos, vejam que as 12 tribos elas não eram iguais, e vejam que a distinção, as bênçãos, cada uma daquelas tribos tinha um papel, ia exercer um papel ali naquele momento. Aqui também na nossa terra, aqui no nosso tempo. Cada um das igrejas, dos irmãos, tem algo a oferecer, mas a qual esse oferecer tem que ser Cristo Jesus. Tem que ser revelado Cristo Jesus na vida das pessoas. Não haver conflito, mas fazer ser Cristo ser revelado através da sua palavra. Então a palavra de Cristo é para ser entregue para todos, e as bênçãos é para ser para o seu povo, para todos aqueles que estão ali naquela mesma unidade, a qual quem une essa unidade é Cristo Jesus. Porque nós entendemos quem é Cristo, nós reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora nós vamos propagar o Evangelho, nós vamos propagar Cristo Jesus, para que Cristo Jesus venha a ser glorificado. Então, se eu hoje estou aqui, não para o meu crescimento, mas para que o Senhor Jesus venha a ser reconhecido, para que a palavra do Senhor venha a alcançar pessoas e as pessoas venham ser alcançadas por esse evangelho e assim elas venham ter salvação. Não querer um crescimento, mas querer que Jesus venha a ser conhecido e que o evangelho venha alcançar e transformar pessoas, vidas, trazer o arrependimento, trazer a conversões
de pessoas a Cristo Jesus. E assim nós nos tornamos unidos. E assim essa unidade vai recebendo cada vez mais pessoas e nós vamos acolhendo, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então a palavra vai para ela ser lançada e ser alcançada e assim trazer cada vez mais pessoas a essa unidade de união em Cristo Jesus, a qual é o nosso ponto de partida, é o nosso Senhor Jesus. Então não há querer ser reconhecido, não tem igreja maior ou menor, sendo que o nosso Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Não sou eu, não é você, mas é Cristo Jesus, é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Então nós lançamos o Evangelho, assim como as 12 tribos tinham as suas atribuições, aqui cada igreja, porque a igreja ela não é uniforme, ela não é única, ela não é de um jeito só, não é um só padrão, porque se fosse assim, não tinha como a igreja percorrer todo mundo e assim alcançar multidões de pessoas, ser o evangelho ser propagado. Então, a unidade está em Cristo Jesus, ser reconhecido na sua palavra. Então é isso a qual o salmista quer nos mostrar, quer nos revelar. E ele continua dizendo: e como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse como orvalho que vem do Hermon e desce sobre os montes de Sião, faz que nós venhamos refletir é que o orvalho vem e atinge ali Sião, mas com a mesma temperatura, a qual não tem diferença, porque ele vem percorrendo e aqui ele chega ou mais quente ou não faz nenhuma ação, mas a qual ele vem frio e atinge o mesmo, vem e atinge Sião com a sua mesma temperatura. Isso nos mostra a unidade, isso nos mostra que Cristo Jesus é como o orvalho que vem na mesma temperatura, a qual ele me alcançou e vai alcançar aquele que vai ser atingido pela mesma palavra. Então, a unidade de Cristo Jesus na igreja, ela tem que ser propagada, a qual ela me atingiu de uma forma, ela também vai atingir o próximo na mesma temperatura, porque Cristo Jesus continua sendo o mesmo, o único, o suficiente para mim e para você. E ele vai atingir as pessoas na mesma magnitude que me atingiu, ele também vai lhe atingir na sua alma e no seu coração, trazendo a vocês um refrigério, trazendo a vocês arrependimento, trazendo a vocês perdão. É essa a magnitude da palavra do nosso Senhor Jesus. É essa magnitude a qual Cristo Jesus quer nos revelar através da sua palavra. E ele diz: e a bênção da vida para sempre. Porque quando nós entendemos e reconhecemos Cristo na nossa vida, nós alcançamos a vida e a vida eterna. Porque antes, sem entender quem era Cristo na nossa vida, andávamos mortos, perdidos nos nossos pecados. Mas quando entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, a vida nos alcança e as bênçãos e a vida são para sempre. Enquanto nós permanecemos em Cristo Jesus, as bênçãos e a vida são para sempre na minha vida e na sua vida. Mas nós temos que entender quem é Cristo Jesus, temos que entender a unidade da igreja em união, a qual é Cristo Jesus no centro, estabelecendo tudo e todas as coisas no caminhar, no percorrer da igreja aqui nessa terra, porque nós só somos igreja porque Cristo Jesus nos escolheu para uma grande missão. Então não devemos procrastinar, não devemos entregar para outros e nem de qualquer jeito. Temos que fazer conforme a vontade de Cristo Jesus na nossa vida e temos que fazer isso com união em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é quem une a igreja e não há tempo a perder, não há tempo de conflitos, de quem é maior, quem realmente está propagando o Evangelho. Se você propaga o Evangelho conforme está na Bíblia, amém. Então, é esse o verdadeiro Evangelho ao qual nós devemos propagar, o que está no nosso manual da vida, o qual está na nossa Bíblia Sagrada.
Então é essa palavra que eu tenho para trazer para você nesse dia e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém e até a próxima.